Eu comecei a trabalhar no Centro de Memória porque, na época, a FAPERJ, né, eles ofereciam bolsas para a FATEC. As bolsas que eles ofereciam eram mais para, tipo, eletrônica, eletrotécnica, construção naval. Na verdade, até menos construção naval porque não tinha laboratório, então eram mais os cursos que tinham laboratório. Mas eu lembro que nesse ano, o professor Fernando Pérez veio para falar comigo, porque eu gostava muito de história, eu gostava muito da disciplina que ele dava, né? E falou que tinha esse projeto e que a FAPERJ daria uma bolsa para trabalhar e fundar esse centro de memória, porque a escola é quase centenária. E tem, assim, muitas coisas aconteceram naquela escola, muitos alunos notáveis, muitos processos históricos. Então, tinha muita coisa que estava abandonada. Aí eu passei, né? Eu consegui a bolsa, eu e uma outra menina. E no início a gente começou a trabalhar nos arquivos. Então, a escola foi fundada em 1923. Então, a gente via arquivo dessa época. E, tipo, a gente via como mudava, tipo, de acordo com cada cenário político do Brasil, mudava o formato do arquivo. A gente via a época em que as mulheres começaram a poder frequentar. Era muito legal, tipo, ver toda essa diferença. Naquela época, não tinham universidades no Brasil. Então, as escolas técnicas eram, tipo, muito importantes. E eram até uma coisa, assim, que mostrava que aquela pessoa tinha uma formação extra. E os cursos eram mais assim, eram diferentes também. Tinha marcenaria, tipografia, coisas assim. Naquela época, ao invés da pessoa fazer faculdade, fazia uma escola técnica. E tipo, o Henrique Lage era um grande nome. E, se eu não me engano, o Getúlio Vargas inaugurou o Henrique Lage. Ele tem foto dele no Henrique Lage. Que um dos ex-alunos assim, mais notáveis que a gente teve foi o Luiz Antônio Pimentel. A gente chegou a entrevistar ele tinha 103 anos. E a gente foi na casa dele e ele falava da época dele da Henrique Lage e ele, assim, super lúcido, falando de como era e tudo mais. Ele fez o curso de marcenaria. Na casa dele tinha uma cadeira que ele fez. Ele é famoso porque ele era membro da Associação Niteroense de Letras e ele trouxe a poesia haikai para o Brasil. Então ele escreveu vários livros e tudo mais, ele fazia poesia erótica, era muito engraçado, porque o cara de 103 anos na minha frente, se você lê as poesias dele, você fica assustado. Foi muito maneiro trabalhar no Centro de Memória, que a gente conhecia essas pessoas. Tem uma amiga que ela faz direito na PUC, né? E ela nunca imaginou que estudaria lá, entendeu? Eu acho que se não fosse pelo Henrique Lage, ela não teria condições. Então era incrível, assim, ver gente que morava em lugares muito, muito zoados. De São Gonçalo, então de Itaboraí, Magé, Maricá. Estudar, tipo, na PUC, que é um instituto muito, muito elitizado. Então é muito triste saber que nossas instituições públicas de qualidade estão acabando. Mas, tipo, é triste também saber que sempre existiram instituições assim, tipo, escolas estaduais comuns, e que ninguém também fazia nada sobre, ou então que sempre tiveram pouco investimento, e que até os que têm investimento estão acabando. Então parece que tudo está abrindo margem para privatizar o ensino público, que é uma merda, porque só é bom para quem tem dinheiro. Cerca de 5.000 alunos da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, que funciona no Barreto, na zona norte de Niterói, agora poderão usufruir da nova infraestrutura do prédio. Pouco mais de um ano depois, as obras da instituição estão concluídas e a unidade foi reinaugurada oficialmente pelo governador do estado do Rio, Sérgio Cabral. Estamos resgatando aqui uma dívida histórica com essa comunidade de Niterói, de São Gonçalo, porque aqui nós temos alunos de Niterói, de São Gonçalo, de Itaboraí, de Maricá, acabei conhecendo aqui vários alunos de Maricá, de uma escola que sempre foi referência, que foi se destruindo, foi se deteriorando pela ausência de investimentos do Estado. Com as obras, a capacidade da escola será aumentada em 1.500 alunos. As mudanças vão desde intervenções estruturais, a compra de móveis, ampliação do refeitório, a construção de 15 salas e 32 novos laboratórios para aulas de soldagem. O Henrique Lage inaugura uma nova forma que é concomitante o ensino técnico e profissional. É a primeira escola desse nível no Brasil
E nós, a partir de hoje, somos modelo não só para o estado do Rio de Janeiro, mas como o Brasil. Para os alunos que durante a reforma foram transferidos para o CIEP, as novas instalações dão novo ânimo para estudar. Aqui nesta escola pública do Rio de Janeiro, ser criativo vale muitos pontos. E às vezes, dos alunos que você menos espera, vem ideias mais fantásticas, né? Às vezes não é nem daquele aluno que é a nota 10 na sala de aula, só faltava realmente alguém para incentivar. Curso de eletrônica. Você acha difícil? Complicado? Mas aqui nesse laboratório as aulas são sempre concorridas e os alunos dedicados. Nem sempre foi assim. O interesse pelas aulas aumentou quando o professor passou a tratar cada aluno como um inventor em potencial e transformou o curso de eletrônica numa fábrica de inventores. A gente está numa situação onde o jovem ele não tem experiência, logo ele tem mais dificuldade de conseguir emprego e ele não consegue ter a experiência que pedem dele. E aí eu acho que a diferenciação a nível de educação, de ensino técnico, etc., é o que vai permitir ele atravessar essa porta e entrar no mercado de trabalho. Foi nesta escola técnica em Niterói, no Rio de Janeiro, que Arthur terminou o ensino médio. Por aqui, os alunos já estão de olho no mercado de trabalho. Sou Thalíria Petroni, sou professora de História e estou vereadora aqui na Câmara Municipal de Niterói. Faço mestrado em Serviço Social, Desenvolvimento Regional aqui na UF. Era contratada, né? Então, acabou que no período de greve eu acabei participando do processo de mobilização e aí ficou um pouco inviável a minha permanência, inviável não para mim, né? Eu gostaria de ter continuado. É uma experiência muito incrível porque é muito diferente você... Hoje eu sou professora do município do Rio e acho que dar aula em escola pública, experimentar a realidade da escola pública, acho que todo professor deveria ser professor de escola pública, mas pelo menos ter essa experiência, porque é outra realidade, assim. E as minhas turmas do Henrique Lage eram turmas com as quais eu trocava muito, assim, a experiência daqueles alunos na realidade que eles viviam, né, dos lugares que eles moravam. Então a aula de história era uma aula de história muito conectada com a vida real deles, assim. Tenho muita saudade. Os acordos não foram prometidos. Eu acho que já era o início também dessa crise com muitas aspas que o Estado vive, né? Que na verdade, na minha opinião, não é uma crise, é um projeto. Você precarizar, sucatear a escola pública interessa a manutenção dos grandes poderes, porque você aumenta a privatização. Tem uma questão que você, por exemplo, deixa de lutar por uma questão pedagógica, e aí a luta é econômica, é salário, é condição de estrutura da escola. E aí você discute pouco, por exemplo, o que se ensina, os projetos político-pedagógicos. Então, precarizar a estrutura da escola, as condições de trabalho dos profissionais de educação, é também precarizar o elemento pedagógico da escola, assim, o ensino-aprendizagem, porque você acaba não tendo nem tempo de lutar pelas pautas mais pedagógicas. Assim. Isso é bem grave. Porque escola hoje é prisão, né? A escola, o formato da escola é parecido com uma prisão, você tem... A organização pedagógica da escola é uma prisão, você tem disciplina, tem nota, tem prova, se constrói pouco com o aluno e ao mesmo tempo você precariza a educação. Porque se você precariza, discutir essas outras questões é secundário para esse sistema. E isso interessa porque a escola não é interessante, ela não pensa a realidade do aluno e ela não se torna um elemento de emancipador desse aluno mesmo, de ser um instrumento de fazer o aluno pensar a sua realidade e se tornar agente autônomo, capaz de transformar essa realidade. Acho que o Henrique Lage e a FATEC em si sempre foram escolas de referência, né? Dentre o escopo das escolas públicas, eram escolas que eram tidas como diferenciadas no tipo de ensino que ofertavam, nas possibilidades que esses estudantes tinham depois de sair desses espaços, né? O que você tem hoje, então, é o desmonte justamente do que estava funcionando, o desmonte
do que era um ensino público de qualidade. A maior parte dos meus alunos era negra. Escola pública, se você pensa, tem muito aluno que a única refeição que faz é na escola pública. Escola pública sem merenda, escola pública sem aluno. Porque você fazia o técnico, tinha gente que às vezes integral, café, almoçava e jantava. E aí você inviabiliza mesmo, assim, e aí inviabiliza para quem, né? Porque quem pode pagar vai para uma escola particular. Às vezes quem pode pagar mais ou menos vai para uma escola mais ou menos ali, mais barata. Mas tem um grande contingente de alunos que não podem pagar nada. E o desmonte da FATEC é a impossibilidade de determinadas pessoas não terem acesso a uma educação de qualidade. Se você pega, que pessoas são essas? São pessoas moradoras de determinados territórios, né? São pessoas, você fala das minorias, que são minorias políticas, mas são amplas maiorias sociais, assim. A maior parte da população é negra e mora em áreas de periferia, então negar o ensino público, quebrar um instrumento do ensino público, nem a UERJ, né? A situação da UERJ, primeira universidade a ter cotas, é uma universidade que está... E aí interessa, você desmonta para privatizar. O aposentado não está recebendo, o profissional de educação recebendo parcelado. A crise é para quem? Né? E por que a gente está nesse estado? Porque fiz brincadeira com dinheiro público, né? Se usou dinheiro público para farra das isenções fiscais e agora não tem para educação, não tem para saúde. E aí se não tem, então gestão pública não funciona, vamos privatizar. E aí quem não pode pagar, fica sem. A gente volta a falar agora da crise no estado. As aulas da FATEC foram suspensas, olha, por causa de atraso no pagamento de terceirizados, falta funcionário. Olha, até para fazer comida. Vamos falar com a Raquel Norato. É isso, Faixa. Ontem os alunos tiveram que ser liberados, todos eles foram liberados ao meio-dia, porque chegou a hora do almoço e aí não tinha quem fizesse ali a comida, então eles foram embora para casa mais cedo. E a direção informou que hoje, então, já não haveria aula. Mais uma vez, as aulas na FATEC foram suspensas por conta de atraso no pagamento dos funcionários terceirizados. A crise, está faltando dinheiro para todo lado na Escola Técnica Estadual Henrique Lage, a FATEC de Niterói. Os alunos também estão reclamando, eles estão denunciando falta de merenda e até de papel para fazer as provas. Diego Aidar, como é que vai ser isso? Agora vai ser prova oral, será, hein? Fachel, só se for o caso, né? Imagina só, porque aprender de barriga vazia não dá, tá faltando merenda, tá faltando papel para imprimir prova, papel higiênico também, imagina só a situação. A gente está aqui em frente à FATEC de Niterói. Que escola que nós somos! E o que a gente quer? Educação! Somos do Barreto, CETEP Niterói, Henrique Lage, Aplica História! Somos do Barreto, CETEP Niterói, Henrique Lage, Aplica História! Somos do Barreto, CETEP Niterói, Henrique Lage, Aplica História! Somos do Barreto, CETEP Niterói, Henrique Lage, Aplica História! Será este o fim da Escola Técnica Henrique Lage? A crise econômica que afeta o estado do Rio tem prejudicado a continuidade do ensino em uma das mais importantes escolas técnicas da região. Sofrendo com a falta de repasses, a unidade, que tem 93 anos, passa por um de seus piores momentos. Demissão em massa e um quadro de abandono são retratos da unidade de ensino. Para piorar ainda mais, a escola foi arrombada na noite de ontem por um grupo de 4 jovens que acabaram apreendidos pela polícia. Leia mais na edição impressa de O São Gonçalo.